Olá, está começando mais um Juca Kfouri Entrevista na sua TVT. E eu hoje vou conversar com uma mulher que foi a primeira presidenta negra do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco. A segunda mulher a presidir o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Eu vou conversar com a vice-presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Eu vou conversar com a presidenta do Instituto Lula. Eu vou conversar com uma mulher formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Eu vou conversar com Ivone Silva. E quero saber dela, além de agradecer por disponibilizar seu tempo para a nossa TVT, Presidenta Ivone Silva, o que é exatamente o que faz o Instituto Lula? Oi, Juca. Oi a todo mundo que está nos assistindo. Mais um prazer enorme estar aqui novamente, né? Vocês sabem que eu adoro a TVT, né? Como presidenta do sindicato, que a gente mantém aí, né, os bancários de São Paulo e os metalúrgicos, eu fico muito feliz de uma TV, né, que tem tanta programação realmente voltada aí para a democracia, né, para os movimentos sociais e sindicais. Bom, o Instituto Lula ele foi criado, né, para preservar a memória do presidente Lula, né? Então, nós hoje estamos na seguinte situação: nós somos um instituto para preservar a memória do ex, que é o atual, né? Então, a gente tem todas essas confusões aí. E a gente preserva tudo. Então, a carta que as pessoas mandam, né, para o Lula está lá, a gente guarda. Os livros que as pessoas mandam, principalmente autografadas, né, para o presidente Lula, está lá também, tudo isso daí. O acervo, né, tudo que ele ganhou também está lá. E também a gente, numa forma de preservar toda essa memória, a gente também tem um site, né, em que nós, lá no nosso site do Lula, né, do Instituto Lula, a gente tem lá todos os programas, né, que o Lula implementou durante seu governo, seja a questão do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, ou seja, todas essas discussões, né, que nós fazemos. E, além disso, o Instituto Lula também ele discute assuntos atuais, né? Então, a gente não só os programas que foram implementados, né, para preservar a memória, mas a gente faz debates sobre assuntos, por exemplo, a gente lançou um livro ano passado sobre a soberania digital, né, que o Instituto Lula fez lá a sua reservação sobre isso, né, sobre as discussões. A gente também fez debates sobre a China, né, porque ainda tinha um grande preconceito no Brasil de o que é a China, o que ela faz, então a gente fez uma série de seminários lembrando aí os 50 anos, né, dessa questão do comércio, né, dessas relações China-Brasil. Também nós fizemos aí o lançamento, né, discutindo a questão da pobreza, né, e dos governamentais, sobre o livro no Rio de Janeiro ano passado do Xi Jinping, né, falando sobre essa questão da pobreza e também no Brasil como que se faz o combate à pobreza. Ou seja, o Instituto Lula ele sempre está atualizado, o seu site, né, seus seguidores, e para preservar a memória, né, e grandes ações, né, que o governo Lula fez no Brasil e que ainda continua fazendo, né? Então agora vamos colocar novas coisas lá. Pé de meia, né, estará lá. Então a gente vai sempre acrescentando tudo isso, mas é para preservar a memória dele mesmo. Ivone, eu me lembro perfeitamente, você ainda estava presidindo o Sindicato dos Bancários quando se deu, né, a prisão do presidente Lula e quando aconteceram ataques assim frontais ao Instituto Lula. Né? Houve ameaça de fechamento, uma série de mentiras em torno de como eram arrecadados fundos para preservar o Instituto. Você pega o Instituto já numa outra situação, mas ainda sofrendo, padecendo
dos ataques sofridos durante aquele período absolutamente sombrio que o país atravessou? Sim, naquela época eu era presidenta do sindicato e lá no Instituto tinham outros diretores, né? Como que até hoje está lá, tá o Paulo, né? E também tinham outros dirigentes, por exemplo, era a Juvândia, que estava nessa época, estava no Instituto Lula. E aí, quando você fala disso, eu fico até triste, porque eu lembro nossa prisão do Lula, esses ataques todos, a invasão à casa dos diretores, né? Lembro muito bem da Clara Ante falando sobre isso, e isso me deixa assim, bem angustiada, bem triste de lembrar esse ataque à nossa democracia, né? E sim, a gente sofre até hoje, né? Porque o Instituto ele sobrevive de doações, né? Então a gente tinha muitos projetos, né, com empresas privadas, né? Então a gente fazia muitas coisas. Hoje a gente ainda tem projetos, né? Nós, como eu disse agora, então a gente quer fazer projetos futuros, então a gente tem lá falando sobre isso, o ataque à democracia, a gente tem lá um painel em que nós discutimos a democracia até 2010. A gente faz um corte lá de 1930 a 2010. E agora a gente quer fazer o segundo painel sobre essa questão da democracia. E também a gente faz discussões sobre a África, sobre o Mercosul, e isso, lógico, que atrapalha, né? Porque até hoje, até outro dia, tinha dinheiro nosso lá preso, né? E a gente discutindo várias questões. Então, realmente foi um momento muito cruel e que atrapalhou muito fazer debate, fazer discussões, mas sobrevivemos, estamos aí fazendo projetos para o futuro, realmente para que o Instituto continue aí preservar a memória e fazer grandes debates, né? Por exemplo, hoje, a gente discutir meio ambiente, né, a crise climática, né? Porque o Instituto Lula, como ele é partidário, né, e também ele pode discutir com vários segmentos da sociedade, é importante, né? A gente discutir lá, por exemplo, a questão dessa crise climática, sobre essas questões da democracia, né? E vários outros assuntos aí que são importantes, né? Como formar novas lideranças, né? Com esse novo mundo do trabalho. Então, o Instituto ele tem, né? E terá ainda muito fôlego, porque tem muita coisa ainda para discutir no Brasil, né? Então a gente continua lá firme e forte fazendo esses debates. Então, vamos falar da defesa desta nossa delicada plantinha chamada democracia, que a gente tem que regar todos os dias. Estamos vivendo a semana, não é, em que se lembra, para que nunca mais aconteça, o golpe de 1º de abril de 1964. Você faz, Ivone, alguma conexão entre o que se deu 61 anos atrás com o que se deu no dia 8 de janeiro de 2023, 2 anos e pouco atrás? Olha, apesar de estar em épocas bem diferentes, sim, né? Porque e também a gente vê também um ambiente no mundo, como naquela época, né, para os ataques, né? Porque lembrando, não foi só o Brasil que sofreu golpe, né, na militar, vários países da América Latina. E hoje você vê uma outra forma, que é implantação e o enraizamento do fascismo mesmo no mundo, né? E o que a gente percebe cada vez que o fascismo vai avançando, devido a vários problemas, né? E principalmente de uma crise do capitalismo, né? Que você hoje vê a geração de empregos sendo de subempregos, né? Então você não vê mais empregos de qualidade sendo criados, não é só no Brasil. Né? O Brasil é uma coisa à parte, porque nós tivemos aí, antes desse 8 de janeiro que você está falando, a gente teve um outro golpe de democracia que foi a Lava Jato. A Lava Jato acabou com as indústrias no país, né? E acabando com as indústrias no país, então hoje você demora muito a criar empregos realmente de qualidade e melhorar o salário dos trabalhadores como deveria. Então, hoje nós trabalhadores estamos recuperando o nosso salário antes até da pandemia, né? E lembrando também que no meio de tudo isso a gente teve uma pandemia. Então, são momentos diferentes, mas as razões são a mesma, né? É ir lá, colocar um só pensamento, né? E que você realmente não consiga ter a democracia, ter a nossa Câmara
Federal, ter o nosso Senado, o Judiciário que cumpra os seus papéis. Lembrando, só existe uma democracia, ela tá lá, tem 3 pilares, né? Que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E eles foram realmente atacar os 3, que é isso que acaba a democracia. Mas, infelizmente, Juca, a gente vê esse crescimento aí desse fascismo, dessa coisa do ataque à democracia no mundo todo. Né? Nós estamos numa crise realmente da democracia no mundo todo, né? E ela é causada aí por todos esses movimentos econômicos, sociais. Então é isso que a gente tem que a todo momento lembrar e também ver o seguinte: como é que nós vamos reverter isso, né? Enquanto trabalhadores, enquanto sociedade, né? Então são iguais em momentos diferentes, né? Então, você fez referência a países da América Latina que também foram vítimas de golpes militares. Eu queria que você comentasse algumas diferenças, não é? Porque no Chile, na Argentina, no Uruguai, restaurada a democracia, os golpistas foram todos punidos, né? Gosto sempre de lembrar que o general Videla, um dos ditadores da Argentina, morreu preso na privada da sua cela com diarreia, que é a maneira mais gloriosa para um golpista, né, para um fascista morrer. Em que medida você acha que o fato de, no Brasil, não ter havido punição aos golpistas de 64, a manutenção de uma certa tutela militar colaborou para o 8 de janeiro? Total, né? Os nossos militares se sentiram livres para continuar sendo um quarto poder, né? Não é isso, né? Então eles continuam aí achando, né? E não tiveram punição, continuaram fazendo as suas regras, né? A sua democracia do seu jeito, né? Que não é uma democracia. E realmente não ter punição é isso, né? E acho que acho não, tenho certeza, né? O que levantou esse grande debate, né? E que foi uma ajuda para o país. Foi agora o filme, né? Ainda Estou Aqui, que trouxe à tona tudo isso que aconteceu, e eu acho que foi muito bom, porque tinha uma boa parte da juventude que, mesmo lendo nos livros, ele não tinha esse impacto, né? Isso causou das pessoas procurarem saber o que foi essa época do militar no país, em que você não tinha democracia. O que era isso, né? E como que foi essa coisa de não ter a punição, por exemplo, você não ter, né, um registro de que a pessoa morreu, né, ali, que teve que ir para a justiça fazer isso. Então, acho que o filme colaborou bastante para realmente isso, trazer esses vários problemas das pessoas entenderem o que era essa falta de democracia, o que era esse golpe, né? E o que foi as pessoas não serem punidas, né? Então, acho que isso foi bem importante, né? Então, nessa época, e trazer bem depois do golpe, né, de 8 de janeiro também, dessa tentativa de golpe, acho que foi importante trazer, porque a arte, né, Juca, como sempre, às vezes você pode fazer vários livros, né, mas um filme, ou às vezes uma caricatura, né, ela vai definir muito melhor e as pessoas vão conseguir entender muito melhor tudo que a gente estava falando há anos, né, então o filme fez isso perfeitamente, então tudo que você falava, nós e várias outras pessoas, as pessoas entenderam no filme, né? Exatamente tudo que a gente estava falando, que era o problema de não ter a punição, da comissão Arnes não ter ido muitas vezes para frente, estavam lá várias comissões da verdade, não teve. Então, assim, ali trouxe de volta isso e as pessoas entenderam o que era esse impacto na vida de uma família, e que foram de várias famílias, né? Então, isso foi importantíssimo para nós, ter esse filme nesse momento, até para as pessoas entenderem o que a gente estava falando, inclusive do 8 de janeiro. Pois é, Ivone, você tocou num ponto que me leva a te fazer uma outra pergunta, que está me preocupando muito e não sei como é que você vê. Você disse, a juventude, por mais que lesse nos livros, não fazia exatamente ideia, não se horrorizava com o que foi o período da ditadura, o filme mostra isso na pele. Bem, nós estamos diante de um governador em São Paulo que quer fazer cada vez mais das escolas estaduais escolas cívico-militares. Estamos vendo o absurdo de uma escola chamada Vladimir Herzog,
virar uma escola cívico-militar. Vladimir Herzog, para quem não sabe, se é que alguém não sabe, o jornalista que foi morto sob tortura na ditadura em 1975. Logo depois dele, o operário Manuel Filho. Isso vai desaparecer numa escola cívico-militar. Imagine uma criança perguntando: quem foi Vladimir Herzog, que é o patrono aqui da escola? O que responderá um professor numa escola cívico-militar? Bom, provavelmente eles vão falar que foi uma pessoa que cometeu um ato, né, criminoso, né, e não vão explicar. E dificilmente essa escola vai manter esse nome, né, Juca? Então provavelmente vão trocar. Eu fico muito triste de ver tudo isso está acontecendo, né, e às vezes com o apoio da população, né, porque no Brasil e no mundo, todo mundo acha o seguinte: problemas de segurança, você vai lá e comete, vamos dizer assim, vamos dizer assim, mais crimes, né? Mais violência, né? Então a gente vê assim, se a criança ela tá rebelde ou se o jovem tá, então assim, coloco numa escola militar, eu quero porque meu filho assim vai lá e vai ter regras e vai cumprir, né? Então a gente sempre tem esse pensamento nas pessoas, né? Ao invés de entender quais são os problemas aí que está acontecendo na sociedade, o que muda, né? Por que hoje muitos jovens às vezes não querem ir para a escola, né? E não quer ir para a escola porque a escola não acompanhou a evolução, né? Então, se você vê a nossa escola pública hoje, principalmente em São Paulo, é sucateada, né? Não tem um ar-condicionado, não tem um ambiente coerente, não tem professores, né? Diminuíram hoje totalmente as grades, né? Então, hoje você não tem história, não tem geografia, ela não tem a ver, né? Hoje com o momento. Você não usa a tecnologia, ela não é agradável, né? Imagina você estudar hoje no século XXI como você estudava no século XVIII, XIX, entendeu? Não mudou. Você senta lá e fica ouvindo alguém falar, você não. Poucas, né? As escolas particulares incluíram isso e a estadual não. Né? Isso também aí vai dando para as pessoas colocar, falando assim: qual é a solução? Muda para uma escola cívico-militar. Só que elas não estão explicando para as pessoas que quem vai dar aula é um cara que é da reserva militar, que já ganha o seu salário e vai ganhar mais um. Né? E que ali vai ter regras muito rígidas, ensinando não a pessoa a pensar por ela, né? Mas ter ali realmente com coisa de quartel. Então, isso está muito difícil até para a gente explicar, né? Então, parte da população entende isso, mas uma outra parte concorda, porque ela vê uma violência tão grande aumentando que ela acha o seguinte: então se tiver mais regras, mais rigidez, meu filho não vai ser vai estar nessa coisa de ser bandido ou mesmo de estar estudando bem, né? E não é assim, né? Mas a gente vai ter que, de alguma forma, tentar explicar para essa pessoa que não é boa. Não é bom isso para ela. É isso mesmo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com Ivone Silva. Até já. Eu converso com a presidenta do Instituto Lula, converso com a ex-presidenta por 2 gestões do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco. Eu converso com Ivone Silva. Ivone, me diga uma coisa, até com toda a sua experiência no mundo das finanças, como é que você acha que o BRICS pode reagir ao governo Trump? Olha, tem tudo a ver, né? Primeiro que é uma forma diferente, né? De que o BRICS não vai lá e interfere no país, primeira coisa, né? Os seus associados, né, colaboram. E também na questão de você hoje, né? O BRICS ele tentar ali fazer como é que eu posso dizer, uma mudança da moeda mesmo, né? Que hoje a moeda, o dólar, é o que predomina no mundo todo, né? Então ali no BRICS você pode ter uma oportunidade de os países negociarem outras formas de moeda, né? E que eles vão se autofinanciar, se auto-se-ajudar, né? E ter países ali que estão, alguns já estão avançados, outros menos avançados, em que você consiga, assim, ter uma
não é mais ter um monopólio só de órgãos que foram criados pelos Estados Unidos, né? Mas você ter ali um banco, né, que cumpra um papel como se fosse assim, uma barreira mesmo ao que tem os Estados Unidos. Então, essa é a importância do BRICS, né? E que cada vez mais países estão indo ali, né? Porque se você recorre hoje, que você tinha para recorrer no mundo, o FMI. E o FMI a gente sabe, né? Que vai lá, bota a regra, né? Te empresto dinheiro, te ajudo, mas praticamente quer mandar no país, né? Diferente do BRICS, né? Que ele faz uma ajuda de uma forma seguinte, de reestruturar realmente o país, né? E que as relações entre esses países sejam realmente de cooperação. Então, muito diferente do que você tem hoje que era a hegemonia americana, né, dos Estados Unidos e seus órgãos, é você ter um que seja um contraponto diferente que está pensando no país e a sua forma de sair dessa crise, né? Não é só uma fórmula só, né? Então, acho que essa é a importância do BRICS, né? De autoajuda mesmo ali dos países e de você poder negociar em uma outra moeda. É um contraponto muito importante contra essa hegemonia que hoje tem no mundo dos Estados Unidos. Então, Ivone, não sei se eu estou sendo poliana, querendo pintar o mundo de cor-de-rosa, mas você diria que o Trump corre o risco de estar dando um grande tiro no pé, de voltar o mundo inteiro contra ele, com essa ideia que ele tem, que parece que virou rei do mundo? Né? Quer dizer, o imperialismo dos Estados Unidos a gente conhece, não é de hoje, aliás, está por trás do golpe de 64, claramente, comprovadamente, até com os papéis do próprio governo americano comprovando. Né? Mas você acha que ele pode estar enfrentando, começando uma luta maior, até mesmo do que o poderio dos Estados Unidos e que reúne o mundo contra ele? Olha, Juca, eu acho que assim, as coisas dele é bem, vamos dizer assim, ele não acho que ele dá tiro no pé, não. Não acho que é isso, não, na minha opinião. Eu acho que tem algumas coisas que são exageradas, mas é o estilo, né? Então pode ver, é o mesmo estilo, é o estilo do que são esses novos fascistas no mundo, né? Então é o estilo Milei, era o que foi Bolsonaro no Brasil, mas é algo muito calculado, né? E calculado numa forma desse fascismo que vai entrando, né, e vai fazendo. Agora, o que todo mundo viu e que realmente está acontecendo é o Trump ele fala, olha, eu vim para recuperar o império, né? Ou seja, se você vai recuperar, então quer dizer que já está em decadência, né? Então que é isso que a gente tem visto aí, que realmente assim não é mais só os Estados Unidos que ele é importante, né? Surge-se outras nações como China e outras que estão se mostrando que elas são diferentes, né? De formas diferentes de fazer, né? E eu acho que a China é interessante nisso, porque ela foi fazendo o seu desenvolvimento do país, mas ela também foi colocando, tirando as pessoas da pobreza, né? Dando outras alternativas, diferente, né? Da forma, vamos dizer assim, americana de fazer, que é que você foi empobrecendo muito a sua população e retirando direitos, né? Que foi bem diferente. E que hoje o Trump ele está cercado de todos os donos das redes sociais, né? Então não acho que é à toa não, né? Ele faz bem as questões para as redes mesmo, né? Então nas redes seus seguidores, né? E vão se tornando maioria e essas faladas dele ele vai aumentando, né? Essas falácias dele aí ele vai aumentando, né? As pessoas que o seguem concordam com ele. Lógico que isso ele cresce devido a uma crise que tem realmente nos Estados Unidos, né? Então ele vai fazendo isso. Então, Juca, eu acho que assim pode ser que dê ruim, mas eu acho que até agora ele não deu ruim. Ele está conseguindo avançar em algumas coisas, sim. E eu acho que é tudo milimetricamente planejado, fazendo essas questões, né? Porque, lembrando de novo que eu acabei de falar, olha quem está com ele ali, as redes sociais, né? Dono do Instagram, do Facebook, e hoje eles dominam aí os pensamentos aí, não é à toa que mundialmente tem essa guerra aí das redes, né? E eu acho que é legal, aí tem um PDF lá que nós do Instituto Lula fizemos aí, ler sobre a soberania digital. Isso é muito interessante, que antes a gente tinha muito... As questões eram sobre
as multinacionais, né, que eram as que dominavam hoje, são as digitais, né, são as big techs, né? Então elas estão acima da nossa soberania, né? E aí a nossa chance da nossa soberania não ser ameaçada, principalmente no Brasil e vários outros países, como é que nós vamos sair disso, né? Então eu acho que o Trump está bem, bem estruturado ali até para fazer isso mesmo, que é o papel dele ali no momento. Quer dizer, fora da regulação não tem muita saída, né? Não, tem que regular e para a gente manter a nossa soberania, né? Porque hoje é um ataque tremendo, né? Como é que pode, por exemplo, vou citar o exemplo do Pix, né? Aí que aconteceu em janeiro, né? Imagina, como é que o Nicolas tinha tudo aquilo de seguidores no YouTube? Aquilo é impossível, né? Ninguém sabe explicar aquele algoritmo até agora, né? E como é que foi aquilo? Então, a população do Brasil assistiu 2, 3 vezes o vídeo? Como que foi isso? Então, é uma coisa que você não controla, não sabe. A esquerda, os progressistas não conseguem entregar o seu conteúdo, mas a da direita vai, né? Então, isso é muito desigual, né? E é com isso que o Trump tem contado e tem feito lá nos Estados Unidos, né? E isso tem invadido o mundo, né? Então, isso que ele está fazendo do papel é uma questão de sobrevivência mesmo dos Estados Unidos. Várias coisas que ele está fazendo ali, né? Ô Ivone, eu sei que prever o futuro é complicado, mas às vezes prever o passado é mais preocupado ainda. E no Brasil isso é uma regra. Eu te pergunto, Ivone, o que teria acontecido no dia 8 de janeiro se Donald Trump já fosse o presidente dos Estados Unidos? Nossa, boa pergunta, né, disso, né? É, eu acho que talvez algumas coisas teriam conseguido ser de forma diferente, né? Ali, o Brasil, né, quem estava ali já governando, que era o Lula, foi muito ágil, né, de sufocar isso com as medidas que ele tinha ali no momento. Mas imagina isso com uma rede social, né, que já ali ela já estava se mostrando fascista, mas até ali a gente achava que as redes sociais eram fascistas, mas a gente não tinha isso claro, né? A gente só teve claro agora depois da eleição do Trump mesmo. Então eu acho que poderia ter feito várias modificações ali. Imagina toda essa rede trabalhando da forma, né, de pressionar e achar que o golpe estava correto ali, né? Então acho que poderia modificar. Vamos lembrar que a Primavera Árabe, né, que aconteceu lá antes de 2013, lembrando que depois teve aqui, que veio aqui as jornadas, né, as grandes passeatas no Brasil, ela teve um impacto e um avanço devido às redes sociais, né? E dali a gente começou a ver como elas estavam fascistas mesmo, porque elas não ocupavam isso, né? Então, olha bem, né? Então, eu acho que poderia ter modificado muito esse quadro, sim, do 8 de janeiro. E não seria para a democracia, seria contra a democracia. Você diria que 8 de janeiro não teve o resultado que os golpistas queriam, porque faltou, além de apoio do empresariado nacional, da maioria das Forças Armadas, houve também uma rejeição internacional. Quer dizer, o presidente Biden mandou um seu representante dizer claramente para as Forças Armadas brasileiras que os americanos não apoiariam o golpe. Você acha que isso foi importante para barrar que aquilo tivesse sequência? Sim, também né? Imagina se fosse o Trump falando que estava apoiando esse golpe aqui, né? Sim, né? Porque você tem uma mudança, né? Olha o que ele está fazendo hoje, né? Mandando os imigrantes para uma prisão, né? Fora do país, né? E tem vários imigrantes que nem têm a ver com as gangues e estão lá. Então você vê uma junção, né? Na América dos presidentes são fascistas e ao mesmo tempo você vê de um outro lado os presidentes não fascistas, progressistas, né? Se colocando para a questão da democracia. O quadro poderia ser bem diferente. Eu acho que poderia, talvez não desse o resultado, poderia ter dado o mesmo resultado, mas iria demorar muito mais, né? A nossa, vamos dizer assim, o contra-ataque que foi feito aí para preservar a democracia, né? Porque, na verdade, ninguém acreditava, não sei você. Na hora que eu olhava aquilo na TV, eu falava,
eu não estou acreditando no que eu estou vendo, porque eu nunca tinha visto daquela forma, né? Daquele jeito. Então foi uma coisa bem mais difícil. Eu acho que poderia ter dado bem diferente o quadro. Como é que você vê, embora eu imagine, mas eu preciso te perguntar, a ideia de anistiar os golpistas? Gente, é um absurdo um negócio desse, né? Quem foi para ali sabia o que ia fazer, né? Então eles sabiam, né? Eles só achavam que não tinha uma punição, né? Mas sabiam exatamente o que estava fazendo. Então, para mim, é um absurdo anistiar, né? Se cometer o crime contra a democracia, né? Então, hoje o caso da mulher lá do batom, né? Que é isso, fala assim, só foi um batonzinho. Não, não foi um batonzinho. Ela saiu da casa dela, largou os filhos dela, né? Como uma boa mãe, né? Que diz, ó, boa mãe, boa cristã, boa não sei o quê, mas largou os filhos dela, foi até lá, ficou acampada lá e sabia muito bem o que estava fazendo, sim, invadindo e contra a democracia, né? Então, para mim, é um absurdo anistiar. É um erro, como foi um erro também fazer anistia, né? Todo a questão da ditadura, né? Que nós acabamos de falar. Então, vamos cometer o mesmo erro? Não. Então, temos que anistiar. E mais absurdo ainda é você ver, né, parlamentares defendendo essa anistia. Aí é o fim, né? Você vê pessoas, né, que foram eleitas pela democracia indo contra a democracia. Olha que absurdo que nós estamos vivendo agora no Brasil, né? Dos favoráveis à anistia, né? Esses deputados são horríveis, gente. Como é que pode ser contra a democracia? Então, toda vez que eu falo disso, eu falo, gente, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo anistiar quem fez o ataque aí no 8 de janeiro. É tão curioso, né, Ivone, a gente observar. Essa gente fala dos riscos do MST invadir isso e aquilo, do MTST invadir a sua casa, o seu apartamento, tomar a sua residência. Aí uma turba golpista entra na casa dos congressistas, destrói o Congresso Nacional e alguns dos moradores desta casa querem passar a mão na cabeça dessa turba. Exatamente, acho que você criou, falou do cenário certinho aí, né? Exatamente esse é o cenário. Então é um absurdo anistiar esse pessoal. Não tem como, não vamos anistiar. Não, sem anistia, de forma alguma, né? E, na minha opinião, tem que ir mais. Nós vamos ter que sair mais para a rua, né, para enfrentar isso, né? Porque nós não podemos deixar, né? Então, as redes só não são suficientes, viu, Luca? Porque as ruas também são importantes. Olha bem o que como eu falei, né? As redes sociais hoje elas se declararam, né? Então não adianta a gente ficar só nas redes falando sem anistia. Então nós vamos para a rua e ter que fazer mais atos para que realmente teve o ato no domingo, teve o ato lá na PUC na segunda, é isso. Contra a anistia, né? Não dá para anistiar esse povo que foi contra a democracia. Então, o Instituto Lula participa de um esforço nessa direção, quer dizer, da sociedade civil, OAB, ABI, CNBB, as centrais sindicais, o Instituto Lula, esses organismos estão mobilizados no sentido de sensibilizar o Congresso para não cometer tamanha loucura, até porque, se cometer, o STF vai barrar? Sim, né? Nós nos alinhamos, a gente participa, né? Eu e os outros diretores em relação a isso também, né? De que estamos aí alinhados com isso, sem anistia. Como eu falei, nós temos um memorial da democracia, né? Que vai até 2010 e agora a gente está na segunda fase do memorial da democracia, porque para nós é o seguinte, tem sempre que preservar a memória, né? Da democracia, dizer como ela é importante para nós e, principalmente, Juca, dizer para esses jovens o que é você viver num país democrático, né? Porque quem nasceu durante essa abertura não sabe o que foi esse momento da ditadura, né? Eles não viveram isso, então eles têm que ter memoriais e sempre lembrar, isso é importante, né? Não é comemorar, por exemplo, o que aconteceu, né?
como tinha comemoração, e esse ano proibiram, ainda bem, né, de ter as comemoração do golpe de 64 nos quartéis. É importante que saiba que isso aí aconteceu, foi um golpe, né, não tem nada a comemorar com um golpe, né, e sem alinhar, sim, com todas essas instituições, né, e todas estão fazendo essa defesa, estão indo para a rua e fazer mais atos sobre isso, né, então vai ter a CUT, vai ter jornada durante abril, né, que a principal bandeira é democracia. Durante todo o mês de maio nós teremos também eventos no Brasil todo sobre a questão do trabalhador, mas para nós a principal defesa é a democracia, porque nós só conseguimos aí aumentar nossos direitos, né, conseguir avançar de ter também políticas públicas na democracia. Né? Então, vamos relembrar aí, a principal coisa que nós temos hoje é a nossa Constituição de 1988. E ela só foi possível, né, com a abertura, né, com a democracia. Então, se hoje a gente tem o SUS, se a gente tem licença maternidade, a gente tem licença paternidade e vários outros direitos, foi da Constituição de 1988 na abertura, né, quando tínhamos democracia. E todo momento na ditadura nós não tínhamos isso, ao contrário, nós trabalhadores, a gente só tinha até o lema, né? O bolo crescer para depois dividir, só que dividia para alguém que não era os trabalhadores, que a gente nunca tinha parte desse bolo, né? Então o Brasil crescia e nós trabalhadores não tínhamos aumento. Num país democrático, nós trabalhadores começamos a ter aumento e começamos a ter direitos. Então o principal é a defesa da democracia. Nós vamos continuar nas ruas defendendo a democracia. No próximo bloco, nós vamos aprofundar essa questão das relações trabalhistas. Até já. Eu converso com Ivone Silva, presidenta do Instituto Lula, 2 vezes presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco, vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Ivone Silva, vendemos a ideia nessas novas relações trabalhistas de que o trabalhador virou um empreendedor. Ele não tem mais nenhum direito, não tem carteira assinada, se ele sofre acidente, ele que se dane, se a moto dele vai para a cucuia, continua na cucuia, porque os empregadores, na verdade, não se consideram empregadores, e vemos isso, a precarização do trabalho e, de certa maneira, a volta ao sistema da escravidão. Porque entregadores trabalham 12, 14, 16 horas por dia, ficam com a menor parte daquilo que produzem e são convencidos de que são empreendedores. O mundo moderno é assim, e ponto. O que fazer, Ivone, para mudar esse quadro, esse estado de coisas? Bom, Juca, primeiro assim, eu não acho que todos estão nessa e que acreditam que essa coisa de ser empreendedor é isso que está acontecendo. Um exemplo disso é que nós estamos em greve de motoqueiro em São Paulo, né? Então tem greve do moto entrega, né? Porque eles estão vendo a questão dos preços. O que eu acho, Juca, olhando todo o nosso sistema, primeiro é o seguinte, né? Nós temos, como eu falei, nós estamos recuperando agora uma massa salarial, né, dos trabalhadores, e teve muito aumento, nós só tivemos aumento agora durante o governo Lula, né, os governos democráticos, e olhar todos os governos democráticos nós tivemos do Lula e da Dilma, nós, trabalhadores, conseguimos aumento, né? Mas após o golpe da Dilma, nós tivemos aí um grande golpe para a classe trabalhadora, que foi uma reforma trabalhista de 2017. E essa reforma trabalhista, ela desregulamentou totalmente o mercado de trabalho, né? Hoje é permitido você trabalhar de qualquer forma, né? Então, por hora, por minuto, a terceirização, ela foi
Antes você não poderia fazer terceirização de coisas afins, né? De ali, né? Por exemplo, o objeto da empresa era tal coisa, ela fazia tal coisa, ela não podia terceirizar aquela parte que era importante, ela podia terceirizar a limpeza, a segurança, mas ela não podia, por exemplo, um banco terceirizar a caixa, né? Terceirizar o gerente. Hoje pode, você pode terceirizar tudo, né? Porque é uma terceirização, não tem mais uma barreira. Então você pode ir lá contratar uma empresa para fazer sua limpeza, outra empresa fazer sua segurança, outra empresa fazer sua contabilidade, e isso foi diminuindo realmente, né, a nossa massa salarial e foram criados aí empregos, subempregos, né? Então hoje não é que o trabalhador ele não quer a CLT, o trabalhador ele não quer ser escravo, né? E aí tem outro exemplo, né? Os mercados estão reclamando que não acha trabalhador. Bom, quem é que quer trabalhar por R$ 1.800 e trabalhando 6 dias na semana e muitas vezes, né, não é nem 6 dias, você trabalha 7 dias na semana durante 8 horas. Isso é escravidão, né? Mas isso está sendo permitido porque foram desregulamentando. E qual é a saída para essas pessoas? Elas começam a montar os seus negócios, né? Porque para ela é melhor ela ganhar os R$ 1.800 dela no bairro dela, né? O que ela ganha até mais, tendo um comércio ou fazendo, por exemplo, moto entrega, né, ali, que ela vai conseguir isso fazendo muitas vezes uma jornada menor, né, ou uma jornada ajustável, né? Então, esse é um grande problema. Então, não é que todo mundo está convencido. O trabalhador, ele procura sempre o que é melhor para ele. Se o melhor para mim é trabalhar próximo à minha casa, né? Porque também tem um outro problema, Juca, né? As mulheres aí viraram a grande parte das mulheres hoje, elas são chefes, né, das residências. E ela, muitas vezes, ela não tem uma escola que é integral para o seu filho. Lembrando que nas famílias em que o chefe, né, são só um adulto mais a criança, 92% desses lares são mulheres. Então, as mulheres normalmente ficam sozinhas com seus filhos. Então, ela tem que sustentá-lo. E aí você não tem uma escola integral. Então, como é que faz, né? Se você vai sair da sua casa, se você mora no extremo da Zona Sul e da Zona Leste, por exemplo, em São Paulo, você vai gastar 2 horas de trânsito para ir. A escola do seu filho não é integral e você tem que voltar e vai ter que pagar alguém para deixar seu filho. Então, o que é melhor? Eu abro um negócio perto da minha casa, ganho o mesmo dinheiro e sustento os meus filhos, né? Então, eu acho que o trabalhador aí teve essa mudança do mercado, nessa nova mentalidade, mas é porque ele foi vendo que ali ele poderia ter mais ganhos do que às vezes até a CLT. E foi também uma grandes coaches, né, na internet falando, olha, para que você vai ser CLT, ser escravo, ficar lá não sei quantas horas ganhando isso, você pode vir aqui e fazer tal coisa, né? Foi o Marçal foi isso, né, falando sobre isso, né, virou coaching disso. Então, acho que tem várias coisas que explicam, Juca, não é só uma, né? Então, mas a principal se eu tenho uma CLT, uma jornada de trabalho que seja menor e meus direitos garantidos e que eu consiga ficar com a minha família, eu gostaria sim de ser CLT. Agora, se eu não tenho isso, as pessoas vão tentar outras formas de trabalho, né? Agora, o que a gente vai precisar é também regulamentar essas novas formas de trabalho, que são os carros e as motos de aplicativo, né? Que é a nossa grande luta e que a gente tinha e a gente tentou ano passado, né, as centrais sindicais, junto com o Ministério do Trabalho, e que não avançou, porque não teve aí realmente um avanço, né, que as empresas, né, somente os entregadores aí de comida, né, as empresas, né, que empregam essas pessoas não quiseram avançar nessas discussões. Mas ela é importante, tem que regulamentar e tem que, assim, qual o meu direito, né? E também, assim, o trabalhador quer ter lazer. É isso, ele quer ter lazer. Ele não quer ficar escravo de uma empresa e ele quer realmente ter um bom salário. E a economia aquecida nos proporcionam isso também, né? Da gente também procurar o que é melhor para nós trabalhadores e não aceitar só o que tem aí. Então, Ivone, você não diria que, de certa maneira, os democratas, os progressistas, estão falhando no sentido de que bandeiras como a diminuição da jornada, o imposto de renda isento para quem ganha até 5 mil, são bandeiras que levariam
as pessoas às ruas e está se perdendo essa oportunidade que, dado o quadro conjuntural que o país vive neste momento, é mais fácil você levar gente para a rua em torno de bandeiras como essa do que, por exemplo, contra a anistia, porque contra a anistia o Datafolha já mostrou, mais de 60% da população já se manifestou contra, não quer saber, mas eu diria que talvez isso não mobilize como mobilizaria o não queremos pagar imposto de renda os que ganham até 5 mil, queremos reduzir a jornada de trabalho. Se essas bandeiras fossem empalmadas pelos movimentos sociais e tudo? Com certeza, né? E nós, provavelmente, os movimentos sociais, os trabalhadores aí, né, nós trabalhadores aí, a gente tem tentado isso, Juca, mas é que realmente há uma questão, né, de que o movimento sindical, né, quando se ataca a democracia, também se ataca, a primeira coisa, são o movimento sindical. E o movimento sindical ele tem sido atacado há anos sobre isso, né? Então, o primeiro ataque foi na reforma trabalhista de tirar a sustentação dos sindicatos, né? De fazer a desregulamentação e ficar fraco, né? Realmente. E isso está sendo tudo agora, né? Reflexo de toda essa coisa que foi feito aí há 8 anos, né? Então, nós estamos tendo todo esse reflexo agora. Mas essas bandeiras, sim, elas são importantes, né? E são bandeiras que nós do movimento sindical, nós nunca deixamos, né? Só que elas ficaram em segundo plano, até porque tinha vários outros problemas no país, né? Mas eu acho que isso está voltando com força total. A 6x1 é isso, né? Que a 6x1 não é a redução da jornada, é uma escala, né? Não é... Mas ela, por trás dela, o que ela diz? Eu quero ficar com a minha família, eu quero que reduza a minha jornada, mas que o meu salário também dê para sustentar a minha família, né? Então, são bandeiras que realmente a população entende, né? Eu quero poder pagar o meu aluguel, poder ter o meu lazer, né? Então, e isso também vai incluir no transporte, viu, Juca? Hoje, andar na cidade, por exemplo, nas grandes metrópoles, se tornou quase impossível, né? Porque também você não faz todo o investimento, por exemplo, em transporte público, né? Porque o pior, você tem privatizado, e aqui tem privatização mais ainda, né? Em São Paulo, começou de novo aí, privatizar agora a linha da CPTM, né? Não só as escolas que nós falamos aí, né? Estão privatizando e colocando como militar, mas também estão colocando agora, estão privatizando todo o sistema, né? De transporte público, né? E a gente viu que o transporte privado é muito pior do que o transporte público, né? Que está acontecendo. E agora a gente está nessa. Então, assim, o trabalhador ele quer viver melhor, né? E essas bandeiras continuam para a gente muito importante, né? A gente tem um SUS de qualidade, ter escola integral para os nossos filhos, né? Que isso é muito importante, pública, ter também bons salários, né? Então, isso é importante. O mercado, uma dica, se ele aumentar o salário dele e melhorar a jornada, com certeza ele vai conseguir inaugurar os seus mercados aí como um funcionário suficiente, né? Agora, se continuar com salário que é pouco, né? E com uma jornada de trabalho, né? Principalmente a escala que é enorme, lógico que as pessoas vão fugir, né? Porque elas estão cansadas de ficarem exaustas e lembrar que, além disso, ela vai ter que sair da casa dela 2, 3 horas, quem mora nas capitais, né? Para poder chegar até o seu trabalho, né? Então, essas bandeiras, Juca, nunca deixaram de ser as principais, né? Para nós trabalhadores. Muito bem. 1º de abril passou. Depois que abril inteiro passar, vem 1º de maio. O que podemos esperar dos movimentos sindicais no dia 1º de maio, que parece que ano passado a coisa não andou como deveria? O que podemos esperar? Bom, faremos, como eu disse, jornada, então agora a gente vai para Brasília, né, no final de abril, em que nós vamos fazer a nossa jornada dos trabalhadores, exatamente essas pautas, né? Redução de jornada, isenção do imposto de renda, são sempre as nossas pautas. O 1º de maio, a intenção é fazer 1º de maio em todo o Brasil,
né, em São Paulo descentralizados, né, que nós vamos ter 1º de maio na periferia, nos bairros, né, principalmente, onde está o trabalhador, né, porque a gente sente também essa dificuldade, né, e, como eu disse, 1º de maio, assim, normalmente as pessoas saírem da casa dela e virem, principalmente com o transporte público, né, ele é pior, né, nos finais de semana ou feriados, né, então a intenção é que descentralize isso, mas nós vamos entregar todas as nossas pautas, fazer a nossa jornada, e que para nós é importante, vamos continuar insistindo, né, nessas pautas, como você disse, né, pautas foram abandonadas, mas que hoje todo mundo vê que está na centralidade, né, então todos os partidos progressistas hoje estão aí falando sobre a escala 6x1, né, elas viram essa importância, todo mundo está discutindo a questão dos entregadores, né, por aplicativos, né, qual que é a melhor solução para eles. E hoje também todo mundo está discutindo aí como é que é a melhor forma de financiar os MEIs, né, que são aí os trabalhadores, né, que abriram, são as costureiras, são as pessoas que fazem pão, coxinha, ou seja, são empreendedoras que estão aí, mas são trabalhadoras, né, elas não são donas, muitas vezes, de um negócio que emprega muita gente, né? Às vezes só ela e o marido ou os filhos que estão ali, né? Então essa é a importância aí de realmente esse mês, o 1º de maio, para nós. E não vai ser só dia 1º, viu, Juca? Vai ser o mês inteiro de atividades da Central. Ivone, nós estamos chegando ao fim, eu tenho ainda 2 perguntas para te fazer. Uma muito pessoal que a nossa amizade permite que eu faça. Você pode responder baixinho. O Instituto Lula pode criticar o governo Lula? Ele está, como eu falei, ele está lá para preservar a memória do presidente. Então, não faz sentido, né? Se eu não estou lá, eu não sou um partido, né? Isso é papel de criticar ou fazer políticas. É o partido, né? O papel de criticar tem a sociedade, tem várias outras organizações em que eu participo. O Instituto Lula está ali para preservar a memória do presidente Lula. Então, esse é o nosso papel. Então, me responda a última questão, por hoje. Perspectivas eleitorais para 2026. Você consegue ter um olhar otimista em relação ao que acontecerá? Sim, eu tenho, né? Meu otimismo o presidente Lula será o nosso candidato, né? Em 2026. Escolher bons candidatos nas capitais, né? Nos estados, né? Capitais, né, dos estados, né? Para um projeto progressista. Escolher bons senadores em todos os estados, né? Para a gente melhorar muito, né? O nosso Senado também. Lembrando que ano que vem são 2, né? Troca, né? Esse ano o último ano foi 1 e agora troca 2, né? Então, a minha perspectiva, sim, a minha expectativa sempre é otimista, Juca. Até por isso que eu milito, né, num partido, eu milito numa central, né? Enquanto trabalhadora, eu sei o que é a importância de ter realmente deputados, um presidente que entenda o que é ser um trabalhador e, principalmente, o que é ser uma trabalhadora e trabalhadora negra. Né? Então, isso para mim é importante, porque o governo ele fez e tem feito várias políticas para nós trabalhadores. Então, por isso que eu espero que realmente ano que vem a gente consiga dialogar com a população nos seus problemas, né, principais, e hoje a segurança é uma questão que tem muito preocupado, e que a gente consiga trazer soluções para essa população e que ela entenda quais são os melhores candidatos aí, que são os progressistas realmente, para a gente ir para um ótimo mandato, né, e que de 26 a gente tenha bons candidatos na linha progressista. Ivone Silva, muitíssimo obrigado por essa entrevista, por mais essa entrevista. Você que nos vê, sabe que nos reencontrará na quinta-feira que vem, 9h da noite, na TV Aberta de São Paulo, na TV Quirimurê, na TV da Bahia, na TV Maricá, sempre lembrando que é necessário confiar e fiscalizar, sempre.